Mindset. Mindset com o pastor Davi Barbosa. O modelo da mente para uma vida de êxito. Mindset. O modelo da mente. Olá pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui de volta com o nosso Mindset, o modelo da mente, algo que realmente vem a trazer toda a diferença para a sua maneira de pensar e para a sua maneira de agir. Espero que você goste do nosso, aí do nosso vídeo, né? E possa acrescentar alguma coisa aí na sua vida com esse conteúdo que nós vamos falar hoje. Veja bem, a palavra de Deus ela diz o seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja bem, isso está escrito lá em Mateus 24:35. O Senhor Jesus, ele disse isso. E hoje eu quero falar algo mais espiritual do que técnico e do que de autoajuda, para que você possa renovar o modelo da sua mente e entender que há algo muito mais específico e muito mais importante para você do que simplesmente viver. Você não está na Terra porque você é qualquer coisa, você não é um ponto na Terra, você não é um ser qualquer, você é alguém muito importante para Deus e no seu nascimento Deus te deu uma qualidade de vida, te deu um DNA único, te deu capacidades únicas e que você tem. Então você não é um ser qualquer, você é alguém muito importante. Mas a grande pergunta é: Deus continua sendo Deus? Sim, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Criador, ele continua sendo aquele que cuida de você, aquele que te guarda, aquele que não dorme. Ele continua sendo o nosso Pai. Ele não mudou. Deus, ele não muda. Ele não muda na sua essência, ele não muda no seu caráter e não muda também no seu desejo e na sua vontade de realizar. Ele continua sendo Deus. Deus jamais deixará de ser Deus, ou seja, o eterno, aquele que é o Criador de todas as coisas, o El Shaddai, o Elohim, o Adonai. Então, quando você usa assim a palavra Deus aportuguesada, né, ou God no inglês, você está falando do Deus eterno. O Deus eterno, aquele que é o Criador. Deuses existem vários. Deus absoluto, apenas um, o Criador de todas as coisas. Então Deus, ele continua sendo Deus e ele continuará sendo Senhor. Jesus continua sendo Jesus. Aquele que há 2000 e tantos anos atrás morreu e deu a vida dele pelo ser humano, pela humanidade, para que a aliança que havia sido quebrada lá no Éden, o pecado original de Adão gerou um rompimento do relacionamento do homem com Deus. Através na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho Jesus, seu unigênito Filho, seu único Filho, para que ele vivesse aqui na terra e morresse por nós, para que o sacrifício dele fosse a porta de entrada, o escape, a libertação do ser humano contra o pecado original de Adão. Assim como o pecado entrou na terra, entrou na vida do homem por um homem, assim também ele foi extirpado através de um homem, do sacrifício de Jesus. Só que tem um detalhe, né? Não é só Jesus ter morrido por nós que está tudo bem. Nós precisamos de voltar ao princípio, de entender que Jesus
ele é salvador, ele é libertador e ele transforma a nossa vida. Então nós precisamos entregar a nossa vida para ele, nós precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, para que esse efeito de salvação ele tenha validade para a gente. Então o seu mindset, a sua mente, ela precisa ser remodelada, porque é muito confortador para o ser humano ele encontrar em seitas e religiões palavras de afago para a sua alma, dizendo que está tudo bem, que todas as religiões levam a Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Não basta você ser uma pessoa boa, não basta você ter boas obras, mas você precisa de entregar a sua vida para Jesus. E esse modelo de mente é confortador que o ser humano criou para validar os seus pecados, para validar tudo aquilo que faz de errado e colocar as suas obras, colocar o seu comportamento na frente como se fosse algo que pudesse salvá-lo. Não adianta, não adianta. Pecados todos nós vamos ter, erros todos nós vamos ter, mas existe um que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos dar salvação, e através do sangue dele derramado na cruz, nós somos justificados de todos os pecados quando nós conseguimos confessar diante de Deus e apresentar para ele as nossas misérias, né? Existem coisas na nossa vida que precisam de ser confessadas a Deus para que elas sejam modificadas, para que elas sejam transformadas. Enquanto eu estou acostumado com aquele comportamento, enquanto eu estou acostumado em fazer aquela coisa, eu não mudo. Mas quando eu determino e quando eu encontro um caminho de verdade, quando eu encontro Jesus, as coisas mudam. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, não existem vários caminhos para se encontrar Deus. Existe um caminho chamado Jesus. Outra coisa, o Espírito Santo continua sendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele consolador. É aquele a quem Jesus deixou na terra quando ele ascendeu aos céus, depois da sua ressurreição, e fez algo muito importante: deixou alguém para nos consolar, deixou alguém para caminhar conosco. Quando você lê a Bíblia, o seu mindset, a sua mente é renovada, porque o Espírito Santo, ele traduz e ele faz com que você entenda, que você compreenda e você tenha e faça sentido para você o que está escrito na Bíblia. Sem o Espírito Santo, a Bíblia não faz sentido para ninguém. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo continua sendo o consolador, continua sendo o intercessor e continua sendo aquele que traduz diante do Senhor as nossas orações. E você? O que você está sendo? Deus continua sendo Deus. Jesus continua sendo Jesus. O Espírito Santo continua sendo Espírito Santo. E você? O que você está sendo? Uma pessoa que desiste no primeiro embate? Uma pessoa que anda triste, cabisbaixo? Anda carregado de pesos e fardos que não consegue mais carregar? Anda triste, moribundo pelos cantos? O seu casamento, a sua vida, a sua família, os seus sentimentos, a sua vida financeira, tudo está muito ruim. Eu quero dizer para você que talvez você esteja sendo uma pessoa que está carregando na sua mente fardos pesados. Os fardos descritos na Bíblia, que Jesus disse que o fardo dele é leve, os fardos eles não estão nas costas, não são pesos, não são malas, mas são pensamentos pesados, são sentimentos pesados, são sentimentos que destroem, que corroem, que destroem o ser humano. E algumas pessoas estão dessa maneira. A sua mente, o seu modelo de mente está focado, está voltado nas tristezas, está focado nas derrotas, está focado nos fracassos e no impedimento de alcançar algo melhor para a sua vida. Eu quero dizer para você que o modelo da mente que você precisa ter para mudar o seu comportamento é você entender o modelo da mente de Cristo, entender o modelo da mente de Deus, entender o modelo da mente do Espírito Santo e se deixar ser moldado
pela Trindade, pela presença de Deus, e isso vai mudar a sua vida, isso vai colocar você numa rota nova e te levar a um destino de êxito e de muito sucesso. Então, acredite, Deus continua sendo Deus, Ele não mudou, Jesus continua sendo Jesus, o Espírito Santo continua sendo Espírito Santo, e você precisa ser um discípulo de Jesus para que você tenha êxito e o modelo da sua mente seja reajustado, recolocado num formato de conquista e de vitória. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e que você pense nisso e mude a sua mente a partir de hoje e comece a viver coisas novas e excelentes para você, para sua casa e para toda a sua família. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Bom, se você gostou do vídeo, peço que você aí se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e de repente você também pode acionar o sininho aí para receber as nossas atualizações. Tem vídeo novo toda semana no nosso canal. E deixar um convite para você também, se quiser conhecer a nossa igreja, o Ministério Apostólico Santuário, é só olhar aí na descrição. No nosso canal tem o telefone de contato, o nosso e-mail, e você pode entrar em contato conosco, que teremos prazer de receber você. Deus te abençoe, uma ótima semana, Shalom Adonai. Mindset.